Obrigado, senhor presidente. Todos que nos ouvem pela Rádio Senado, espectadores e telespectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, como já foi dito aqui, reforço, o Dia Mundial da Água foi instituído pela ONU em 22 de março de 1992 e visa exatamente a conscientização da população a respeito dessa valorosa substância. Como médico, bem sei, e logo a gente aprende no curso de medicina, no curso de fisiologia, que o nosso corpo, o nosso organismo, mais de 60% é composto por moléculas de água. Senhor presidente, podemos ficar vários dias sem se alimentar, mas não ficamos poucas horas sem tomar água. Apesar do nosso planeta ser repleto de água, estima-se que menos de 1% esteja disponível para o consumo humano, seja em lagos, em rios e reservatórios subterrâneos. Vale destacar, senhor presidente, no entanto, que essa quantidade não está distribuída igualmente por todo o território. Consequentemente, existem locais onde esse recurso é considerado extremamente precioso, valioso. Em virtude dessa desigualdade de distribuição, em várias regiões ocorrem verdadeiros conflitos por água. Além da escassez de água em alguns lugares do planeta, enfrentamos ainda o problema da baixa qualidade. A poluição causada pelas atividades humanas faz com que a água esteja disponível, porém, não esteja própria para o consumo em muitos cantos desse planeta. Estima-se que 20% da população mundial não tem acesso à água limpa e, segundo a Unicef, cerca de 1.400 crianças menores que 5 anos de idade morrem todos os dias, senhor presidente, em decorrência da falta de água potável, saneamento básico ou higiene mínima. Senhor presidente, os problemas ambientais têm sido discutidos intensivamente nos últimos 10 anos. É verdade, vez que as consequências das mudanças climáticas são sentidas cada vez mais no nosso dia a dia. A água potável, líquido essencial à vida, como aqui já destaquei, a cada momento diminui de maneira absurda, levando várias nações a decretar estado de emergência devido à sua falta. Em abril do ano passado, enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, levei ao conhecimento dos colegas senadores que compunham a referida comissão os dados de que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, da ONU, já havia divulgado no Japão dias antes. O relatório, senhor presidente, alertava para os efeitos do aquecimento global, que deve ser rigoroso e irreversível. E devo confessar que fiquei extremamente preocupado e alarmado. Sou nordestino, convivo com longos períodos de estiagem e, recentemente, passamos por uma das piores secas nos últimos 40 anos. Mas quando vimos a estiagem chegar ao ponto que chegou à região sudeste, percebemos a dimensão do problema que a escassez da água assumiu o nosso país. Esse documento é considerado um dos mais completos relatórios científicos da história, com base em mais de 12 mil estudos de 500 especialistas em todo o planeta, em todo o mundo. Lança o alerta para as diferentes regiões do planeta e afirma que o mundo não se preparou para lidar com as mudanças. Isto é fato, senhor presidente, haja vista a nossa deficiência em relação ao gerenciamento da gestão hídrica nas diversas regiões brasileiras. Segundo os pesquisadores, desde o ano de 1850, senhor presidente, a cada 3 décadas é possível registrar aumento nas temperaturas e os primeiros 10 anos do século XXI foram os mais quentes até agora. Infelizmente, as evidências estão mais fortes do que nunca. O clima do planeta está sofrendo transformação por influência do homem e as previsões nos dão conta que a seca vão ficar ainda mais severas. Teremos menos águas nos rios e, dessa maneira, aumentarão os riscos para a saúde, a energia, o turismo e a agricultura. É preciso, senhor presidente, nos prepararmos mais do que nunca. É preciso ter um planejamento hídrico forte e responsável. Tudo isso
sem falar nas previsões de enchentes agravadas pelo derretimento do gelo em função do aquecimento global. E por falar em enchentes, senhor presidente, aproveito para me solidarizar com os acreanos que têm sofrido sobremaneiras com as cheias deste ano. Senhor presidente, essa triste realidade já é percebida no nosso país. A seca no semiárido brasileiro é histórica. Entretanto, agora atingiu parte da região sudeste e, por outro lado, o norte se encontra uma vez passando por graves problemas com as enchentes. Tudo está mudado, senhor presidente. Entretanto, mesmo a questão da estiagem, que praticamente secou os reservatórios e comprometeu o abastecimento de água no estado de São Paulo, foi um desastre anunciado. Em 2012, senhor presidente, vejam bem, em 2012, durante a Rio+20, o representante do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável entregou um relatório ao governo de São Paulo, alertando sobre o risco de escassez de água nos anos seguintes. No entanto, devemos nos deter em direcionar o nosso olhar para o futuro e buscar experiências bem-sucedidas em outros países, em outros cantos do planeta, que superaram a escassez de água com eficiência, com responsabilidade, aumentaram a sua produtividade, criaram emprego e renda e melhoraram a vida de todos os cidadãos. Tudo isso é possível, senhor presidente. Israel, por exemplo, é um país localizado na extremidade de um deserto. Já enfrentou anos consecutivos de seca e escassez de água e, apesar de tudo, tornou-se um grande modelo para outros países. Lá foram criados programas de desenvolvimento cuja finalidade é ampliar o potencial de uso da água, como sistemas de irrigação eficientes, aproveitando da água da chuva, reciclagem de águas de esgoto, gestão de desperdício e dessalinização da água do mar. Já no estado americano da Califórnia, o reabastecimento subterrâneo ou a recarga do lençol freático é mais do que um projeto de reuso em andamento para combater a escassez da água, característica da geografia regional acentuada ainda nos últimos anos. Outro projeto em operação desde janeiro de 2008, o Sistema de Reabastecimento de Água Subterrâneo, maior planta do mundo do reuso de água potável indireto planejado, utiliza esgoto tratado para transformá-lo em água potável de qualidade, que será injetada ao final do processo na bacia do subsolo por meio de poços. O sistema produz hoje 265 mil metros cúbicos de água pura por dia, senhor presidente. Outra experiência americana de sucesso se dá em Nova York, que traz água de 300 quilômetros de distância por aquedutos e túneis e de 6 reservatórios e do rio Delaware. Precisamos, com urgência, senhor presidente, desenvolver projetos hídricos baseados em experiências que deram certo e adequarmos à realidade nossa. Possuímos a maior reserva de água doce potável do mundo, do planeta. E, afinal, para que serve tanta água sem canos para transportá-la? Na Líbia, senhor presidente, a água viaja 3.300 quilômetros para chegar a Trípoli. O Império Romano já sabia fazer a água chegar de longe. Em verdade, é só questão de investimento. E nós que convivemos com a seca nordestina há anos, ou melhor, há séculos, é sabido aquela nobre frase do imperador que disse: venderei a coroa, se necessário for, para acabar com a seca nordestina. E em pleno século XXI, ainda convivemos com a seca. Não foi Deus que esqueceu de nós, brasileiros, de nós, nordestinos, de forma nenhuma. De forma antecipada, ele fez o maior de todos os canais, que é exatamente o Rio São Francisco, que atravessa vários estados e desemboca exatamente entre o meu estado, o estado de Sergipe e o estado de Alagoas. Não foi Deus que esqueceu dos nordestinos, foram os homens ou o egoísmo humano, ou o egoísmo de alguns líderes que não souberam ou que não quiseram fazer os investimentos necessários. Ainda hoje, senhor presidente, convivemos com o sonho do canal do Xingó, um canal que nasceria
em território baiano e cortaria boa parte do nosso semiárido, do semiárido sergipano, levando água onde tem pouca água, onde não se tem água durante muitos dias do ano. Mas esse é apenas um sonho. O governo que está prometeu, apenas prometeu, mas é um projeto que ainda não saiu do papel. E eu acredito, senhor presidente, jeito tem, mas o jeito quem dá somos nós com as nossas escolhas. Esse país tem jeito, mas é com as nossas escolhas, é com as escolhas dos nossos líderes que daremos com certeza um destino e traremos um destino melhor para todos nós brasileiros. Senhor presidente, para encerrar, gostaria de citar uma frase aqui de Michael Howard, general da água do distrito de Orange, na Califórnia. Abre aspas. É preciso ter a coragem política de executar soluções visionárias. Fecha aspas. Encerra o senhor presidente dizendo que esse país tem jeito, mas quem dá o jeito somos nós. Cada um brasileiro, cada um cidadão e cidadã brasileira, através da escolha adequada, da escolha certa. Só assim vamos cumprir a nossa missão e realmente valorizar aquilo que Deus fez. Ele fez o maior de todos os canais, o maior de todos os canais do nosso Nordeste, que com certeza é o Rio São Francisco. Mas ainda falta fazer os canalículos, a rede menor de canos que leve água a todas as residências, a todas as famílias nordestinas, como o tão sonhado Canal do Xingó, para todos nós sergipanos. Muito obrigado, senhor presidente.